Opa, meus colírios, começando mais um relatório colírio aqui. E me desculpe a demora, tá? Eu devia ter gravado isso aqui faz muito tempo, fiz os slides faz muito tempo. Um monte de coisa aconteceu aí, e eu acho que até poderia contar, mas seria fofoca, então vamos seguir em frente com isso aí. Vamos apresentar mais um texto aí, uma temática, um conceito que ninguém falou ainda, tá? Mas eu vou falar, tá? Quer dizer, eu não encontrei ninguém que falou, né? Pode ser que tenha, mas aí eu não encontrei, tá? Então, vamos falar hoje sobre o humor moleque. Aqui é o professor, o Dr. Ricardo Cortes Lopes, tá? Apresentando aqui o que seria esse humor moleque, tá? E já vai curtindo aí, vai se inscrevendo e vai comentando. Você já fez humor moleque? Conhece alguém que é humor moleque? Exemplos de humor moleque aqui eu já botei dois, tá? Botei aqui quase falei errado ainda. Mamonas Assassinas, tá? Banda lá dos anos 90, maravilhosa. E você encontra o CD deles aí no YouTube mesmo. Músicas muito boas e tipo assim, por mais que sejam humorísticas, tudo muito inteligente. Tem umas colocações muito boas ali, tá? Umas tiradas muito boas, tá? E isso antes da internet estar no Brasil, tá? Então, tipo, uma das coisas ali era a cultura que o grupo tinha, tá? E outro grupo ali era o Hermes e Renato, tá? Que fez muito sucesso nos anos 2000 ali na MTV, tá? Eles foram crianças, provavelmente nos anos 90 ali, deve ter sido fãs, inclusive, desse planeta, né? Ou seja, só de saída ali, vocês estão vendo os caras fantasiados ali de. O. O. O Dudinho ali, o Rizek, ele tá ali com. Já tá fantasiado com óculos escuro. E o pessoal ali da mesada tá ali com todos eles, e Hermes, e Renato, e Joselito, e tem ali o Bossa, ou alguém muito parecido com o de bigode, talvez até o Detonator ali, tá? Então, tipo, só de parte disso já tem uma definição leve, tá? Só dessa parte, mas a gente vai ver de verdade, tá? De verdade. Então vai seguindo aí e vai comentando. Então, o texto de apoio é esse aí, tá? Existe uma mulher que estuda sobre os mamonas assassinos e Hermes e Renato, tá? Bom, a gente tem, por exemplo, outros grupos de humor no Brasil, né? O- eu tenho noção que os Mamonas Assassinas não são, tá? Obviamente eles não são um grupo de humor, né? Eles são um grupo de rock cômico, tá? Já abordei esse assunto antes aqui no canal, mais um texto já. Então, a gente tem outros grupos de humor, tá? Por exemplo, o Cacete Planeta. Cacete Planeta não era humor moleque, né? Humor mais refinado, tá? Mas assim, tinha piadas mais moleques? Tinha também. Mas era uma coisa muito bem feita, né? Tipo, profissional. Vocês iam lá, lembra que tinha as paródias do das novelas? Tinha ali uma equipe de produção maravilhosa da Rede Globo lá dos anos 90, né? Anos 2000. Então, não era o humor moleque. O humor moleque ele já se caracteriza de saída, de ser um negócio improvisado, tá? Então, Hermes e Renato, por exemplo, tem muita graça pelo improviso ali, pelo negócio podre que tem. Tipo assim, eu tô falando podre no sentido de ruim, tecnicamente ruim. Às vezes propositadamente, tá? Porque propositadamente para poder criar essa sensação de deslocamento de riso, né? A gente vê que aquilo ali é uma mentira, a gente não entra na história, a gente não imagina a história, mas a gente imagina a brincadeira, né? E se vocês forem ver, a MTV ela já tinha essa pegada, né, meio irreverente, mas não mal feita, né? A gente tinha ali o pessoal saía do script, não era tão não era uma coisa tão engessada que nem na outra televisão é formal, né? Mas mesmo assim, era bem feito o negócio as coisas da MTV. E o Hermes Renato não, né? E o Mamonas Assassinas também, eles eram claro, eles tinham toda a parte musical que não tinha como ser mal feita, senão uma parte musical mal feita ninguém entende nada, né? Mas o. Mas o Conscience eles tinham uma pegada das brincadeiras, né? Que tem tudo que vai remeter aqui no texto, tá? Tô adiantando muito texto aí, em vez de falar por tópicos, tô adiantando muito, né? Mas vamos lá. Vocês gostaram do template que eu usei? É um
template meio de coreano que eu dei uma mudadinha, tá? Eu achei que tinha muito a ver com o Hermes e Renato, que eles remetem à década de 70, né? Vamos lá. O objetivo, então, é investigar a existência de um tipo específico de humor, tá? Chamado humor moleque. E daí eu analisei o Mamonas Assassinas e Hermes e Renato, tá? Então, Mamonas Assassinas era uma banda muito interessante que, antes de ser Mamonas Assassinas, eles eram uma banda chamada Utopia, de rock. Eles eram de rock dos anos 80, né? A gente tinha lá, anos 80 e anos 90. Legião Urbana, Titãs, as bandas assim de rock nacional que nenhum de nós aqui no sul, sabe? Essas bandas aí elas são clássicas, né? Mas elas tiveram um espaço nos anos 90 e anos 80, né? Depois disso o rock saiu de, de moda, né? Saiu da televisão, por exemplo. Ele saiu do mainstream, né? E eu lembro que quando eu nasci era o pagode que estava mais, né, em voga, né? Aí depois, com o tempo, foi substituindo pelo funk, pelo emo, e daí o trap. Bom, tendências, tá? E o que acontece é que Mamonas Assassinas daí ele começou ele modificou, gravou o disco num dia só. Eles faziam shows e no meio de uma música outra eles interagiam com o público de uma maneira muito irreverente, porque as músicas, vocês encontram o CD do Utopia, que é essa primeira banda, eles vão ver, parece, tipo, quase impossível que tenham sido as mesmas pessoas que fizeram as duas músicas, tá? Fernando Pessoa ficaria com inveja se visse isso, os homônimos do Fernando Pessoa ficariam com inveja se vissem isso. Mas o que aconteceu? Que daí eles são uma banda que eles fizeram um sucesso enorme, 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 enorme. E fizeram um turnê pelo Brasil inteiro e estavam quase lançando o segundo disco. E daí eles tiveram um acidente na Serra da Cantareira, tá? Na época até a mãe de Ná previu, né, e tudo. Então foi uma banda assim de ascensão meteórica. Quando mudou de nome, né, o Rick Bonadil, que era o empresário deles, que deu a ideia, né, de modificar. Bom, enfim, tá? Mamonas é isso, tá? Vocês podem encontrar muitas informações sobre essa banda, tá? Inclusive na época que eles morreram, tinha tinha um disquete, não era nem CD, com as fotos deles, é coisa horrível. Nunca olhei, nunca vou procurar, tá? Bom, o Hermes e Renato é um grupo muito interessante, porque eles começaram não profissionalmente, né? Eles gravavam vídeos na casa de um deles, vídeos de humor, assim, de criança mesmo, assim. E tem um documentário que mostra, tá, esses vídeos. E um documentário muito estranho, na verdade, porque é uma sequência de vídeos, não tem uma. Não parece um documentário mesmo, né? Mas, enfim, um documentário com muita informação, tá? E daí eles mandaram uma fita pra MTV e daí chamaram eles pra fazer o programa. Eles fizeram o programa e era um programa que tinha uma pegada. Ele era inspirado nas pornochanchadas, né, da década de 70, que eram filmes ali que a ditadura militar permitia, né, que fossem exibidos. E daí tem os filmes que eles eram, por serem chanchadas, eles tinham uma pegada de comédia também, né? E daí o Hermes e Renato, eles são exatamente o Hermes e Renato. Inclusive o Hermes era o... Ai, que coisa, esqueci do nome do coitado. Mas o Fausto Fanti, o Fausto Fanti, que morreu na pandemia. Ah, que falta que ele faz, o cara era muito inteligente. E eles eram os primeiros, e o Renato era o... Esqueci o nome, tá? Mas é um cara extremamente engraçado. Daí, o Hermes e Renato, daí, eles tinham sketches, né? Daí alguns personagens do personagem Renato se destacavam, né? Que foram pra questão popular, viraram meme, inclusive. E, por exemplo, um deles é o Bossa, né? Que é o cara lá que ele é meio ingênuo, mas ele se acha um malandro, e daí botaram um sotaque paulista nele. Infelizmente, sim, é engraçado pra caramba, tipo, o cara diz que o próprio ator, ele conta, né, que ele filmava e o pessoal da filmagem tava rindo, tipo, porque era muito engraçado, né? Ele entra nessa parte do moleque, tá? Porque daí
ele é o moleque que é enganado, tá? A trapaça é a mais séria. E outro personagem muito importante também é o Joselito Sem Noção, tá? E ele faz brincadeiras, ele é um moleque no sentido de fazer as brincadeiras e não pensar nas consequências, né? Então, cara, é muito, muito engraçado, é muito mal feito, assim. E tem, tipo, uma coisa muito escrachada, assim. Botem no YouTube ou no Facebook, se alguém tiver conta no Facebook ainda, vocês vão ver, tá? É muito, muito bizarro, é muito exagerado. Então, tipo, é moleque. É uma coisa assim que amigos fazem e não é uma produção forte que faz, tá? Que nem o Mamonas, tá? O Mamonas, o Rick Bonadil, excelente produtor, né? Fez um trabalho maravilhoso. Mas os caras tinham uma banda ali que eles fizeram artesanalmente ali e faziam. E quem melhorou a banda foi na parte estética, né? Foi o Rick Bonadil, né? Daí. Mas tá, gente. Isso aí só tô dando um contexto dessas bandas, tá? Dessas bandas não, da banda e do grupo. Porque fica estranho comparar uma banda com um grupo, né? Imagina, tem muito mais material da Hermes e Renato disponível, né? O Mamonas ele vai fazer shows diferentes, mas das mesmas músicas, né? Isso aqui tem músicas, tinham músicas novas que eles estavam fazendo, mas mas mesmo assim, tá? Depois teve até o seriado, né, teve um filme dos Mamonas Assassinas, eu não assisti, tá? Mas teve filme, eles estão no imaginário muito por conta do acidente, né? O acidente. Tinha um professor meu que falava que a melhor coisa que pode acontecer para a carreira de um cantor é morrer. Porque valoriza o material que já tinha, é valorizado. E se for ver o Michael Jackson, um LP dele deve ser caríssimo, né? LP são os discos, tá? Pra quem nunca viu um. Bom, adiante. Metodologia, então. Peguei essas duas. Peguei esses dois grupos, né? E eu analisei o conteúdo de letras, né? Principalmente, e roteiros, tá? Então foi uma análise textual de grupos e roteiros, letras e roteiros, tá? Os roteiros, então, eu fui transcrevendo dos vídeos, tá? E então eu tive acesso aos roteiros originais e as letras elas estão disponíveis aí em qualquer lugar, mas também conferi com a letra. As categorias que eu utilizei foi a questão da trapaça, né? O moleque ele trapaceia, e tem sempre alguém que é trapaceado, né? No caso o Bolsa é o trapaceado e o sem noção ali do Joselito é o. Mano, mas também, tipo, na música do Alemão, na Serra, tem ali a trapaça do. Não, não, essa aí ele não é trapaceado, não. Qual que é a música que é? Bom, vocês veem no artigo, tá? O artigo tá na descrição. E ele é trapaceado, tem sempre uma trapaça envolvida, tá? A questão da família também, tá? O moleque, ele tá envolvido com um núcleo familiar que tá ali envolvendo ele, porque ele não se, os trambiques dele, as trapaças dele não permitiriam ele viver sozinho. Ele acabaria não conseguindo sustentar. E sempre tem uma família ali que tá produzindo algum tipo de relação. Geralmente, a família tá querendo acabar com essa conduta, né? O que deixa mais cômico. Violência, tá? A violência do moleque é sempre um recurso que não é o principal, tá? Geralmente o moleque é esperteza, né? Até porque se tu for pegar a figura infantil do moleque, o moleque não tem força, né? Dificilmente o moleque vai ter força pra fazer frente com alguém. Então a violência ali, ela aparece às vezes como ela é sofrida pelo moleque, ou como ela às vezes ela é empregada, mas não diretamente por ele, com outros recursos, tá? Ligação do trabalho, tá? O moleque, ele foge do trabalho, né? Porque o trabalho tem a ver com responsabilidade. E o moleque, do humor moleque, né? Ele foge. Ele não, o trabalho não é com ele. O trabalho tem a ver com uma doação de tempo e de esforço. Vamos lá. Definição, então, tá? Vamos fazer uma definição do que o humor moleque seria, tá? Ele suspende a estrutura social para negar ela, tá? O que é um pouquinho diferente do carnaval.
Lá o Carnaval Malandros e Heróis, ele fala que o Carnaval suspende a estrutura para reforçar, tá? Então o moleque ele nega a estrutura social, tá? A estrutura social é negada por ele porque ele não quer se encaixar nela, ele quer obter algum recurso ou algum proveito sem estar encaixado nela, né? Porque ele não tem uma relação institucional com ninguém. Até porque ele continua o ímpeto infantil, né? Bom, ele vai fazer então uma abordagem reverente e crítica das normas sociais, né? Por que irreverente, tá? O... A questão do moleque, muito por conta dele não ter empenho em atividades que produzem algum tipo de benefício imediato para ele, a irreverência é uma maneira que ele tem de tirar uma satisfação da vida que ele leva, né? Então, é uma abordagem reverente, tá? Mas é crítica. Por quê? Porque ele vai tentando contornar essas normas sociais, tá? Então, é só olhar o. É só olhar o Bolsa ali. Os moleques que sacaneiam ele, eles enganam ele, né? Com a parte da mentira. Inclusive, colocam a vida dele em risco, né? Só olhar o Bolsa espetacular quando ele vai na China. Procurem no YouTube. Os caras dão coisa pra ele comer, ele passa mal e tudo. Então, a norma social do cuidado do outro, coisa assim, os moleques vão fazendo isso, porque o objetivo deles também é a diversão, né? Eles riem, eu não digo da desgraça, mas eles riem de um tipo de poder pra eles. O material deu a entender isso, né? E daí é isso aí. Enfatiza a transgressão e subversão dos valores estabelecidos, tá? Então é o pai que é enganado, o pai que trabalha é enganado, a mãe que trabalha é enganada, a mãe que é vigilante é enganada. O moleque ele faz tudo isso, tá? Ele consegue escapar de um lado e ir para outro, tá? Então é um pouco isso, tá? É uma transgressão, o que não quer dizer que seja eterno. O indivíduo pode ser que em um momento ele cresça, né? Se a gente olhar o Agostinho Carrara, dá pra dizer que ele é um moleque, né? Ele é chamado várias vezes de moleque. Mas em alguns momentos ele, até onde eu lembro, nas últimas temporadas ele tomou uma responsabilidade, né? Mas o Mamonas e o Hermes é isso aí. O Mamonas eles não tiveram tempo, né? De chegar na questão da maturidade. Mas o Hermes e Nato, a gente teria que observar o grupo nos próximos anos, né? Eles estão muito juntos na parte do Massacration, né? Que é a banda que eles fazem, que inclusive foi alvo de outro estudo meu, né? Sobre rock cômico, tá? Uhum. Bom, aqui é um pouco da metodologia, tá? Apontou, né? Que tem esses elementos comuns que evidenciam a existência desse humor moleque que eu acabei de falar. E tem críticas sociais veladas, né? Por meio do humor. O humor ele vai lá e mostra como existem incoerências, né? E tem muita linguagem coloquial, tá? E palavrões, né? Vocês podem confirmar isso, né? Nas músicas do Mamonas e do e a produção da Hermes tem muito palavrão, tá? Só dá uma olhadinha. E uso de linguagem coloquial, situações cotidianas, tá? Então, eles não falam de outras coisas a não ser o cotidiano, tá? Então, Hermes e Renato, eles mostram perseguição, tiro, tudo na cidade, por exemplo. Então, tudo no ambiente urbano. E a linguagem coloquial, ela é a linguagem de sempre, né? Eles usam a linguagem com palavra. É, já falei do palavrão, né? É tipo, tudo muito direto, muito ao ponto, direto ao ponto, né? Então a gente podia dizer que o humor moleque representa uma forma de resistência cultural e questionamento das normas sociais, tá? Aí isso poderíamos questionar. É justo ou é injusto a crítica que o moleque faz? Bom, pelo ângulo dele, não é um ângulo de. Não é um ângulo de uma minoria, né? Então, talvez nem todo mundo considere que seja de fato uma crítica social, uma resistência, né? Então, os analistas podem dizer que não, né? Mas o que é certo é que essa análise contribui para a compreensão de diversas manifestações de humor, né? Principalmente o humor feito de cultura, até porque o malandro e o moleque, eles têm que entender como a cultura funciona
para conseguir realizar o, os trambiques dele, né? E geralmente escapando de uma teia de responsabilidades, que na verdade é uma teia de causalidades de redes, né? Que são feitas com outros atores sociais. Tu evita isso através do trabalho, elas são feitas através do trabalho e do estudo, por exemplo, de socialização. O moleque consegue evitar isso por meio da esperteza, entendeu? Então, a gente até poderia dizer, né, que a diferença do malandro pro moleque é que o malandro ele não vai se preocupar com prejudicar os outros, né? E, claro, pode ser que tem gente que diga que não, mas o moleque ele tende a tentar não prejudicar, a conseguir conciliar os seus interesses com os outros, tá? Eu diria assim, comentem aí botem nos comentários o que, que vocês acham. Acho que o malandro ele tem essa questão do pensar extremamente nele e o moleque não? Me parece que sim, tá? Então, mas pode estar enganado. Então, contribuições são bem-vindas. E é isso, gente. Relatório terminado. Obrigado. Comentem aqui, escrevam tudo que vocês quiserem. Vamos trocar um papo aí, vamos conversar. Trocar um papo não, né? Vamos bater um papo. E é isso aí, até a próxima. Eu espero que não demore tanto assim, né? Um abraço.